A noite caiu sobre a pequena ilha de Black Ridge, trazendo consigo uma tempestade furiosa. Os ventos uivavam como almas perdidas e o mar se agitava violentamente, arremessando ondas contra as rochas afiadas. No alto do penhasco, isolado do resto do mundo, o velho farol piscava sua luz pálida através da escuridão. Danilo, um jovem estudante de oceanografia, havia conseguido um trabalho temporário como zelador do farol, enquanto seu antigo responsável, um homem chamado Thomas Grady, estava afastado. A ilha era desabitada e o farol funcionava automaticamente, exigindo apenas uma manutenção ocasional. Seria um trabalho fácil, pensou ele, até que a tempestade chegou. Naquela noite os trovões rugiam e a chuva caía em cortinas espessas. O rádio de Danilo, sua única conexão com o continente, estava em silêncio. As linhas de comunicação tinham caído mais cedo e ele se viu completamente sozinho. Foi então que ouviu o primeiro toque. 3 batidas firmes na porta do farol. Seu coração parou por um momento. Quem poderia estar ali, em uma ilha deserta, no meio de uma tempestade dessas? Ele hesitou, depois pegou uma lanterna e se aproximou da porta. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o rugido da tempestade. Segundos depois, as batidas recomeçaram. 3 pancadas firmes, idênticas às anteriores. Danilo hesitou, mas reuniu coragem e abriu a porta. O vento chicoteou seu rosto e a luz da lanterna lutou contra a escuridão. Não havia ninguém ali. Apenas a chuva castigando o chão enlameado. Ele fechou a porta e pensou: o vento deve ser o vento. Tentando ignorar o desconforto crescente, voltou para o pequeno quarto onde estava hospedado. Mas então ouviu algo ainda pior. Passos. Passos lentos e pesados no andar de cima. Seu sangue gelou. O farol só tinha uma entrada, a porta que ele mesmo acabara de trancar. Se alguém estivesse lá em cima, significava que essa pessoa já estava no farol antes dele ouvir as batidas. Pegando um canivete da mochila, ele subiu as escadas com cautela. A luz do farol girava lentamente, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes. Quando chegou ao último degrau, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta da sala da lâmpada estava entreaberta. Danilo empurrou a porta devagar e a luz giratória revelou o interior da sala vazia. Apenas a estrutura metálica e as janelas encharcadas de chuva. Foi quando ele percebeu. As pegadas molhadas no chão. Elas levavam até a janela, mas simplesmente paravam ali. Não havia ninguém. Nenhum sinal de que alguém tivesse saído. Apenas aquele silêncio agonizante, quebrado pelo ruído da tempestade. Seu instinto gritava para que ele corresse dali, mas antes que pudesse reagir, a lâmpada do farol apagou. O farol nunca deveria apagar. Ele era abastecido automaticamente. O sistema elétrico era à prova de falhas. No escuro absoluto, Danilo ouviu uma respiração próxima, muito próxima. Ele se virou, apontando a lanterna desesperadamente. O feixe de luz iluminou a sala, revelando apenas o espaço vazio. Mas a sensação era clara. Alguém estava ali com ele. O pânico tomou conta. Ele correu para descer as escadas, mas algo o paralisou. Uma voz sussurrou bem ao lado do seu ouvido. Ele nunca foi embora. Danilo gritou e tropeçou, caindo pelos degraus. Ele aterrissou de costas, sentindo o ar fugir dos pulmões. Olhou para cima e viu por um segundo uma figura na escuridão. Alta, magra, com olhos fundos e vazios. Seu rosto parecia podre, como se tivesse sido consumido pelo tempo e pela água salgada. Então desapareceu. A luz do farol voltou a acender. O silêncio foi instantâneo, como se nada tivesse acontecido. Apenas a tempestade continuava lá fora, indiferente. Danilo saiu da ilha assim que amanheceu, recusando-se a passar mais uma noite ali. Quando contou o que aconteceu, um velho marinheiro no porto apenas balançou a cabeça. Thomas Grady nunca saiu daquela ilha, garoto. Ele se jogou do farol anos atrás, na pior tempestade que já vimos, mas dizem que ele nunca foi embora de verdade e sempre volta quando o mar está bravo. Desde então, toda vez que a tempestade cai sobre Black Ridge, pescadores juram ver a luz do farol falhar por alguns segundos e quem ousa chegar perto
escuta 3 batidas na porta. A estrada cortava a densa floresta como uma cicatriz escura, iluminada apenas pelos faróis trêmulos do carro de Lucas. A tempestade havia começado há 1 hora, e agora a chuva caía com uma fúria quase sobrenatural, transformando a rodovia em um rio escorregadio. Ele não deveria ter pegado aquele desvio. O GPS havia sugerido um caminho mais longo, mas ele insistiu em cortar caminho por aquela estrada rural. Agora, perdido no meio do nada, sua única companhia era o rugido da tempestade e os relâmpagos que iluminavam a paisagem desolada. O rádio chiava, captando apenas estática. O sinal do celular, morto. Foi então que ele viu ela. Uma mulher parada no acostamento, encharcada da cabeça aos pés. Seu vestido branco grudava no corpo magro e seus cabelos longos e escuros cobriam parte do rosto. Ela não fez sinal pedindo ajuda. Apenas ficou ali, imóvel, olhando diretamente para ele. O coração de Lucas disparou. Ele hesitou por um momento, mas a culpa o venceu. Ele parou o carro ao lado dela e abaixou o vidro. "Moça, você está bem?" Ela não respondeu, apenas inclinou a cabeça de leve. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo nela estava errado. Seu rosto era pálido demais, os olhos fundos, e seus pés descalços pareciam não afundar na lama. Um trovão explodiu no céu e a mulher sorriu. Sem pensar 2 vezes, Lucas engatou a marcha e acelerou. O carro derrapou por 1 segundo antes de ganhar velocidade, afastando-se daquela figura inquietante. Ele tentou se convencer de que era apenas uma pessoa estranha, alguém que precisava de ajuda, mas o medo em seu peito dizia o contrário. Depois de alguns minutos dirigindo, algo o fez pisar no freio. A mulher estava ali, no meio da estrada, novamente. Mas isso era impossível. Ele a tinha deixado para trás há quilômetros. Dessa vez ele não parou. Girou o volante e passou ao lado dela, o coração martelando no peito. No instante em que passou, um raio iluminou o rosto da mulher. Ela estava olhando diretamente para ele, e seus lábios se mexiam, murmurando algo inaudível. Os sussurros começaram logo depois. No início eram baixos, um ruído fraco como o vento sibilando através de frestas. Mas então ficaram mais altos, mais distintos. Vozes, murmurando seu nome. Lucas olhou pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio, mas ele podia sentir. Não estava sozinho no carro. Aumentou o volume do rádio para tentar abafar os sussurros, mas não adiantou. As vozes ficavam cada vez mais altas, cada vez mais próximas. Algumas choravam, outras riam e outras gritavam. Um golpe seco veio do porta-malas. Lucas quase perdeu o controle do carro. Outro golpe, mais forte dessa vez. Algo estava tentando sair. Ele não conseguia mais respirar direito. As vozes agora eram ensurdecedoras, e um odor úmido e pútrido encheu o carro. Algo cheirava a terra molhada, e a carne em decomposição. Foi então que os sussurros se tornaram palavras claras. "Abra o porta-malas." Lucas soltou um grito. Em pânico, acelerou ainda mais. Tudo o que ele queria era sair daquela estrada e encontrar uma cidade, pessoas, qualquer coisa que o tirasse daquela loucura. Mas a tempestade não permitia. A estrada parecia interminável, as árvores se fechando ao redor dele como garras escuras. A chuva caía mais forte e os trovões eram ensurdecedores. Então o carro morreu. Os faróis piscaram uma última vez antes de mergulhá-lo na escuridão. O motor tossiu e se silenciou. Lucas girou a chave freneticamente, mas o carro estava morto. E os sussurros estavam do lado de fora agora. Ele olhou para a janela e viu rostos na escuridão, pálidos, olhos fundos, lábios se movendo sem parar. Eles o cercavam. Um trovão iluminou a estrada. A mulher estava parada bem na frente do carro, mas agora ele podia ver seu rosto por inteiro. Os olhos eram negros como poços sem fundo. A boca se abriu, revelando dentes apodrecidos. Quando ela falou, todas as vozes falaram com ela. "Saia do carro, Lucas!" Ele gritou e se jogou contra a porta, trancando tudo. Mas o som de unhas arranhando o vidro começou a se espalhar pelo veículo. Ele fechou os olhos e começou a rezar.
O silêncio foi repentino. Ele abriu os olhos. Os faróis do carro voltaram a acender. O motor roncou como se nada tivesse acontecido. Não havia mais ninguém ali, nenhum rosto na escuridão, nenhuma mulher na estrada. Apenas a tempestade. Lucas não questionou. Ligou o carro e dirigiu o mais rápido que pôde. Horas depois, quando finalmente chegou à cidade mais próxima, parou em um posto de gasolina. Precisava respirar, processar tudo. Mas quando saiu do carro, o porta-malas estava entreaberto. Com o coração na garganta, ele se aproximou. Lá dentro havia lama e marcas de mãos. Mas a pior parte foi quando olhou para a janela traseira do carro e viu palavras escritas na condensação do vidro. Nos vemos na próxima tempestade. A tempestade começou no final da tarde, quando Juliana pegou a estrada de volta para casa. O céu estava escuro, os trovões ressoavam ao longe e o vento sacudia as árvores à beira da estrada como se quisesse arrancá-las do chão. Ela apertou as mãos no volante, tentando manter o controle enquanto os limpadores de para-brisa lutavam contra a chuva torrencial. O trajeto pela estrada rural era longo e deserto, e o sinal do celular já havia sumido há quilômetros. Foi então que viu algo à frente. No meio da estrada, iluminada pelos faróis do carro, uma criança estava parada na chuva. Juliana pisou no freio, o coração martelando no peito. A menina parecia ter uns 7 anos, usava um vestido branco encharcado e estava descalça na lama. Seus cabelos negros grudavam no rosto pálido, e ela não se mexia. Juliana engoliu em seco. Quem deixaria uma criança sozinha no meio da estrada durante uma tempestade? Então ela baixou o vidro do carro e chamou. Oi, querida, você está perdida? A menina não respondeu. Tem alguém com você? Seus pais? Silêncio. Apenas o som da chuva. Juliana hesitou, mas não podia deixá-la ali. Saiu do carro sentindo o frio da tempestade a envolver imediatamente. Deu 2 passos em direção à menina e a criança inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse escutando algo. Então, apontou para dentro da floresta. Juliana seguiu o olhar da garota e viu por entre as árvores retorcidas a silhueta de uma casa antiga e decadente. Um arrepio percorreu sua espinha. A casa parecia abandonada. As janelas estavam quebradas, a madeira podre e a porta entreaberta balançava com o vento. Mas Juliana sentiu algo pior. A casa não estava ali antes. Ela tinha passado por aquele trecho da estrada dezenas de vezes e nunca vira nenhuma construção no meio daquela floresta. Você mora ali? Perguntou a menina. A criança apenas baixou o braço e virou-se lentamente, caminhando na direção da casa. Juliana sentiu o impulso de fugir, mas sua consciência pesava. Não podia deixar uma criança sozinha naquele lugar. Suspirando, pegou seu celular, sem sinal, como esperado, e seguiu a menina. Assim que passou pelo portão enferrujado, o barulho da tempestade pareceu diminuir, como se os sons fossem abafados ali dentro. A porta da casa estava aberta e a menina já havia entrado. Juliana hesitou antes de dar o primeiro passo para dentro. O interior era escuro, com um cheiro de mofo e madeira apodrecida. O som de goteiras ecoava pelo ambiente. Ela deu mais alguns passos e a luz de um relâmpago iluminou brevemente a sala, revelando móveis antigos cobertos de poeira. Então ouviu algo, passos no andar de cima. Seu estômago se revirou. Oi? Tem alguém aí? Sua voz saiu trêmula, mas nenhuma resposta e os passos continuaram. Juliana olhou em volta e viu a escada. A madeira rangia com o vento. Ela queria ir embora, correr de volta para o carro, mas onde estava a menina? Segurando a respiração, começou a subir devagar. O corredor do segundo andar era ainda mais escuro. O ar estava pesado e o único som era o gotejar da chuva nos buracos do teto. Então, a porta no fim do corredor se abriu sozinha. Juliana congelou. O quarto além da porta estava completamente escuro, mas ela sentiu que havia algo ali dentro. Ela pegou o celular e ativou a lanterna. O feixe de luz iluminou um berço antigo no meio do quarto e então, no canto, havia alguém. Uma figura magra e deformada ajoelhada de costas para ela. A pele era pálida, os ossos saltados.
A coisa se movia levemente para frente e para trás, murmurando em um sussurro grave e incessante. Juliana tentou dar um passo para trás, mas o assoalho rangeu. A coisa parou de murmurar e aos poucos virou a cabeça para ela. Os olhos eram fundos, negros e vazios. A boca se abriu em um sorriso largo e antinatural. E então, ela sussurrou algo que Juliana jamais esqueceria. Ela trouxe você para mim. Um relâmpago iluminou o quarto e a coisa se levantou em um movimento impossível, estalando os ossos. Juliana gritou e saiu correndo, descendo a escada aos tropeços. Ouviu os passos pesados atrás dela, se movendo rápido demais. Chegou à porta e puxou a maçaneta com força. Estava trancada e algo sibilou em seu ouvido. Juliana girou o rosto e a criatura estava ali a centímetros dela. O rosto cadavérico, o sorriso grande demais. Ela fechou os olhos, esperando o pior. Mas então, tudo parou. O silêncio tomou conta da casa e ela abriu os olhos. A casa estava vazia. O chão estava seco, não havia mais poeira, nem móveis quebrados. Apenas paredes em branco e silêncio absoluto. Juliana correu para fora com o coração disparado. Quando olhou para trás, a casa não estava mais lá. Tudo o que restava era uma clareira vazia, engolida pela tempestade. No carro, trêmula, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Ao chegar à cidade, parou no primeiro posto de gasolina e tentou se acalmar, mas quando olhou pelo retrovisor sentiu um calafrio mortal. No banco de trás, uma pequena pegada de lama marcava o estofado. E no vidro traseiro, escrito com os dedos na condensação: "Ela sempre traz mais um."